Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e esta é a nossa página do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você participa, você compartilha esta palavra, compartilha esta mensagem para tantas e tantas pessoas que necessitam da palavra de Deus. É bom estar de volta, é bom recomeçar, é bom voltar a gravar mensagens que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós oramos para que Deus esteja nos abençoando, esteja falando ao nosso coração através da sua palavra, que nós sejamos edificados através da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Eu peço permissão para ler novamente esse versículo. É um versículo rico, abençoador. Diz assim a palavra de Deus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. A palavra de Deus para as nossas vidas. Todos nós temos compromissos, nós sabemos disso. Todos nós, desde cedo, já assumimos compromissos e temos muitos compromissos na vida, mas nenhum se compara ao compromisso de amar a Deus. Nenhum compromisso é superior ao compromisso de termos amor por Deus e amor pelas coisas de Deus. E esse compromisso é uma exigência do próprio Deus, desde o momento em que Ele chama para si um povo, que Ele chama para si pessoas que vão lhe servir, pessoas que vão estar à sua disposição, vão trabalhar para Ele. Então, essa exigência de Deus corresponde ao chamado de Deus, ou seja, para representar o seu reino, para anunciar a vinda daquele que é o libertador da escravidão do pecado, que é Jesus Cristo. Então, este é um compromisso muito sério, um compromisso do chamado de Deus em nossas vidas. Esse compromisso requer obediência, claro, requer obediência, e a obediência nunca foi o forte das pessoas, nunca foi o forte nem tampouco do povo de Deus, nunca foi o forte do povo de Deus. Nós sabemos disso a partir do momento que nós meditamos na palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, quando estudamos principalmente os momentos do Antigo Testamento, a parte histórica do povo de Deus, nós encontramos muita desobediência, muita relutância com as coisas de Deus. Todavia, esta obediência passa a ser cobrada de todos, que temem a Deus. Todos que temem a Deus recebem a cobrança diretamente de Deus com referência a esta obediência. É necessário que sejamos obedientes à vontade de Deus, sejamos obedientes àquilo que Deus determina para cada um de nós, porque nossa prioridade é amar a Deus. Nossa prioridade é amar a Deus. Deuteronômio é um dos maiores livros do Antigo Testamento. Sua influência na religião pessoal e familiar de todas as épocas jamais foi superada pelo qualquer outro livro que tenha na Bíblia. Então, nesse ponto de religião pessoal e familiar, Deuteronômio abrange todas as áreas. Deuteronômio é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Sempre tem uma citação do livro de Deuteronômio no Novo Testamento, junto com Gênesis, com os Salmos e também com o profeta Isaías. O livro de Deuteronômio é o quinto livro do início da palavra de Deus, que compõe o Pentateuco, que é formado, além de Deuteronômio, pelo Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, ou seja, que formam a Torá, o livro da lei judaica. Então, considerando
como o segundo livro de apresentações das leis de Deus, e serve como desafio. O livro de Deuteronômio serve como desafio para todos, né? Já que ele apresenta, já havia sido preparado antes e anteriormente, já desde o Monte Sinai, que Deus havia falado com Moisés, só que agora o livro apresenta em forma as leis de Deus, em forma de discursos feitos por Moisés ao povo de Deus. O texto lido está dividido em duas partes. Esse versículo 11, o versículo 1 do capítulo 11 de Deuteronômio, está dividido em duas partes. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Em primeiro lugar, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amar e ser amado. Eis a questão que todos nós queremos preencher, não é? Amar e ser amado. Isso é muito importante. Amar a Deus é ter a certeza de que é amado. Amar a Deus é ter a certeza que sempre será amado, será sempre abençoado por esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. O povo, naquele momento, estava prestes a tomar posse da terra prometida, da Canaã prometida, da terra santa que mana leite e mel. Então, eles estavam próximos daquela região e era necessário que não esquecesse desse próximo passo, desse passo recente, não é? Nem do Deus Supremo, que os tirou do Egito, do cativeiro egípcio. Eles não podiam esquecer disso, não podiam esquecer de jeito nenhum daquele amor imenso de Deus por cada um deles. O único Deus que requeria obediência aos remanescentes era esse Deus que tinha tirado eles do cativeiro, que sempre está ao nosso lado, que sempre nos acompanha. Então, numa perspectiva mais ampla, o capítulo 11 de Deuteronômio trata da importância da escolha que se acha diante do povo de Deus, diante de Israel, obediência ou desobediência. Então, eles teriam que tomar uma decisão, obedecer ou desobedecer. E nós entendemos que naquele momento, e para todos nós até hoje, a prioridade é amar a Deus. A nossa prioridade é amar a Deus. Então, em primeiro lugar, a obediência ao Senhor. Em segundo lugar, o versículo diz: e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Em outras palavras, o autor está dizendo: e todos os dias guardarás os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus conceitos e as suas ordens. Nós devemos ser obedientes a Deus e é isso que diz o texto nessa segunda parte do versículo. É prioridade ao homem amar a Deus. Há aqui uma ligação entre a obediência e um desenvolvimento bem-sucedido na vida. Obedecer a Deus significa ter certeza de que será bem-sucedido na vida, e ali estava a promessa de Deus para a terra prometida. Olha, se vocês forem obedientes a mim, como se Deus estivesse falando diretamente ao povo, vocês serão bem-sucedidos na terra em que tomarão posse, vocês serão bem-sucedidos na terra prometida. Estes fatos tão importantes deveriam ser ensinados aos filhos dos filhos, geração após geração. A escolha final com que Israel se defrontava naquele momento era o seguinte: obedecer ou desobedecer, como eu já falei. Então a escolha final era essa, não tinha uma terceira opção. Ou obedecia a Deus ou desobedecia e seria infeliz e passaria a sofrer, como aconteceu mesmo depois de tomarem posse da terra prometida. Eles se tornaram desobedientes, como sempre, né? Se tornaram desobedientes e acabaram sofrendo as consequências. Ou seja, eles tinham que escolher entre a bênção e a maldição. Era melhor escolher a bênção, e é melhor para cada um de nós ser obediente a Deus e escolher as bênçãos de Deus, não é? Moisés, em seus discursos, nesse momento, ele prepara o povo para uma passagem de comando. Ele estaria passando o comando para Josué. E Josué tinha o compromisso de levar esse povo adiante, levar esse povo
para a terra prometida, avançar naquela conquista e fazer com que o povo não esquecesse desse compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas e ser obediente aos seus mandamentos. E em Josué estaria a grande missão de conduzir esse povo, de ensinar esse povo, de orientar esse povo até o final da sua vida, porque Josué também sabia que nossa prioridade é amar a Deus. Nossa prioridade é amar a Deus acima de todas as coisas. Nossa conclusão está dirigida ao compromisso cristão. Obedecer a Deus, isso é um compromisso para as nossas vidas, um compromisso cristão. Ouvir as palavras de Moisés para aquela ocasião serve como orientação diária para as nossas vidas hoje, obedecer ou desobedecer a Deus, servir a Deus ou não servir a Deus, temer a Deus ou viver de forma dissoluta e desobediente, pois a palavra de Deus nos ensina de uma forma bem clara, bem objetiva. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos, porque nossa prioridade é amar a Deus. Nossa prioridade é amar a Deus. E neste momento eu quero orar por você, eu quero lhe convidar para orar comigo. Nós vamos orar juntos para que sejamos cada vez mais obedientes a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que sempre nos ama e que está sempre cuidando de cada um de nós. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, agradecidos, Pai, por este momento especial de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Pai querido, fortalece nossa fé, nosso coração, para que sejamos obedientes a Ti, Pai, que tenhamos temor a Ti, que nós tenhamos a prioridade de Te amar do jeito que o Senhor nos ama, Pai, porque amar a Ti, Pai, ter amor por Ti é o mais importante para as nossas vidas. Vai ao encontro, Pai querido, de todos que estão recebendo esta palavra neste momento, Pai. Abençoa, Pai amado, cada um deles, seu lar, sua família, seus familiares, Pai. Sede com cada um de nós, Pai. Nós Te amamos e nós queremos sempre Te amar, Pai. Reconhecendo o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia em nossas vidas. Que sejamos obedientes a Ti e não desobedientes, Pai. Mas que tenhamos no coração o desejo sempre de Te servir com amor, Pai. Te servir com amor, o amor que Tu derramas sobre nós. Nós oramos, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, neste momento, no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dEle. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve nessa página do YouTube, a página do Pão Quente no YouTube. Transmite essa mensagem, compartilha, leva adiante, faz com que as pessoas recebam essa palavra de Deus. E na próxima oportunidade estaremos juntos orando novamente. Que Deus nos abençoe.